Graça e paz, amados. Estou aqui nesse final de tarde, né? Quase já início de noite, aqui dessa terça-feira, para fazer um estudo, né? Concluir o estudo, na verdade, que nós estamos realizando na Casa de Oração Valente de Davi, aqui baseado em Efésios, a partir do capítulo 12, né? E hoje nós vamos encerrar esse estudo e eu vou fazer por este meio, né? Estou fazendo um vídeo aqui que depois eu vou postar lá no meu canal, no Graça e Paz, para que os irmãos possam acessar, né? Para que toda a igreja possa acompanhar a finalização desse estudo. Eu já visto não ter podido realizar o estudo no domingo passado. Tivemos um contratempo, né? E acabamos não realizando o nosso estudo. Fizemos um culto mais condensado. E hoje eu quero concluir e lembrando, né, duas questões importantíssimas. No próximo domingo, nós já vamos dar início a um novo estudo, que é para falarmos sobre a oração. É numa crescente, o nosso propósito é discutirmos a questão da oração de intercessão, é nos aprofundarmos, nos balizarmos, compreendermos mais e melhor a questão da oração intercessória. Quão importante essa ferramenta. Nós queremos retomar, como eu sempre falo, esse ministério na Casa de Oração Valente de Davi, um ministério que tem sido extremamente importante, né? Um legado de nossa irmã Sandra, eu sempre falarei isso e lembrarei disso, e que é muito importante porque sabemos que já teve efeitos, como diz a palavra de Deus, a oração do justo pode muito em seus efeitos, já teve efeitos sobre a vida de muitos irmãos, né? E a gente quer continuar com isso, aprofundar cada vez mais e quem sabe um dia realizarmos o nosso sonho maior, que é a criação de um relógio de oração. Mas então lembrando que no domingo nós vamos então dar início ao nosso estudo e aí nós vamos ter a participação especialíssima da nossa irmã Kátia, porque ela que vai estar à frente, eu vou estar orientando-a e ela vai estar à frente desse estudo, amém? Então no domingo nós vamos ter essa novidade. E também lembrando, tá, os irmãos, do nosso compromisso agora sexta-feira, às 19 horas, nós teremos a nossa live, né? Live com os pastores convidados, né? Lógico, o nosso pastor André Luiz Fracaro, teremos também o pastor Willy e teremos o pastor Fábio. Então nós vamos ter um assunto, um bate-papo muito gostoso, muito descontraído, muito interessante e, sobretudo, extremamente edificante para a nossa vida espiritual. Vamos falar sobre a condição da igreja nesses últimos tempos. Sabemos que vivemos dias difíceis, estamos nos segundos finais e tantas coisas estão acontecendo aí. Então nós queremos falar sobre esses sinais que estão aí, tudo isso que tem acontecido e está acontecendo e se avolumando cada vez mais diante da igreja e que, infelizmente, muitos não atentam para isso, muitos não estão atentos ao que está acontecendo. Cumprimentos proféticos, né? Nós estamos, cumprimentos escatológicos estão aí diante dos nossos olhos, tantos sinais para os quais o Senhor Jesus Cristo mandou que atentássemos e que muitas vezes não atentamos, né? E que muitas vezes não ficamos, não fazemos uso deste componente, desta vantagem grandíssima que é termos olhos espirituais, porque nascemos de novo, temos essa capacidade de enxergarmos à luz da palavra de Deus as coisas que estão acontecendo, atentarmos ao que a palavra nos diz, que a palavra quer nos preparar, o Senhor quer nos preparar, não quer que sejamos pegos de surpresa, né? A intenção não é que o ladrão entre na sua casa, invada a sua casa sem que você saiba, é que você esteja atento. E a igreja precisa atentar aos sinais que aí estão, ao que está acontecendo já há um bom tempo dentro da própria igreja, ao que vem acontecendo na nossa sociedade. A igreja precisa atentar, porque muitos, a exemplo como diz a palavra de Deus, né, exemplo daquelas viúvas nécias, daquelas virgens nécias, desculpe-me, serão pegos de surpresa, não estarão com seus candeeiros, né, preparados quando dá a volta do noivo. E não é essa a intenção. Né? Essa parábola não foi deixada ali para que nos servisse como um alento de que isso necessariamente acontecerá, não, mas como um alerta de que não é essa a intenção do Senhor que aconteça. Então, conclamo toda a igreja a estar divulgando a nossa live dos pastores, né? Com esses pastores maravilhosos e preparados para esta conversa.
na próxima sexta-feira às 19 horas, amém? Que a gente possa estar divulgando em nossas redes sociais e que nós também possamos estar atentos, acompanhando essa conversa, esse bate-papo que vai ser extremamente edificante, amém? Então, quero com isso me voltar agora aqui para o estudo e tentar, né, de maneira breve, concluí-lo, amém? Amados, eu quero, nesse estudo, né, que a gente está fazendo e pautado aqui em Efésios capítulo 2, nós estamos falando sobre a oração, o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, né? Como já foi dito, é uma carta maravilhosa, com uma profundidade espiritual tremenda, a rainha das epístolas. Quando eu iniciei lá no estudo atrás, falando ainda da minha experiência na Igreja Batista, coloquei isso, desse título, né? Rainha das Epístolas, e de fato é uma epístola com uma profundidade, com um conteúdo espiritual fantástico. E aí Paulo, né, eu peguei esse estudo, os irmãos, né, que acompanham, eu peguei a carta de Paulo aos Efésios e eu a distribuí nesse aspecto. Peguei as duas orações intercessórias, né, que Paulo faz na carta, tamanho o conteúdo que ele expressa, que ele expõe. Ele faz, lá já no primeiro capítulo, ele faz uma oração intercessória, pede espírito de sabedoria e de revelação à igreja, para que eles pudessem compreender a natureza daquele primeiro assunto, que já foi tratado também em lives posteriores. E depois ele faz uma segunda oração intercessória, quando ele vai entrar num assunto interessantíssimo, que é a questão da compreensão do amor de Deus. E eu coloco isso, né? Eu já falei para vocês também que isso com certeza vai ser, no futuro próximo, transformado num livro, porque parece a princípio até tanto quanto contraditório, parece paradoxal, a questão que eu tanto enfatizo nesse estudo, que é a compreensão do amor de Deus. Porque por uma questão semântica, por uma questão de falta de compreensão da palavra, a gente se baseia muito lá em João 3,16, e ficou uma ideia equivocada de que o amor de Deus é incompreensível, de que o amor de Deus é algo muito além da nossa imaginação, enfim. E não é isso que o texto diz, né? Quando a gente pega João 3,16, que diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta tal maneira, o sentido ali é que não se expressa com palavras. Não é algo possível de você expressar com palavras. Esta forma como Deus nos amou a ponto de mandar seu Filho de vir para nos salvar, esta tal maneira, ela foge, ela está além do plano da linguagem humana. A linguagem humana, né, nós não conseguimos expressar este amor, mas a expressar o amor, não conseguimos expressar este amor é uma coisa. Não sermos capazes de compreender este amor e de buscarmos a cada dia mais e mais a compreensão deste amor é outra coisa. Porque entenda, o amor de Deus não se expressa com palavras. Não há palavras que sejam capazes de resumir, de sintetizar, de dar a ideia deste amor. Contudo, compreendermos o amor de Deus é compreendermos o próprio Deus. Porque Deus é amor. Entende? Se dissermos que o amor de Deus é incompreensível, estamos dizendo que Deus não temos como compreender Deus. E se entendermos que não temos como compreender Deus, aí a gente entra num buraco ainda maior, né? Porque a Bíblia diz o seguinte, que temos que nos achegar a Ele, que a nossa comunhão com Ele se dá justamente nessa relação de buscarmos a cada dia mais compreendê-lo, conhecê-lo. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Esse achegar-se a Deus não tem apenas, amados, a conotação de uma aproximação física, mas de uma aproximação relacional. E quando a gente fala de uma aproximação relacional, é comunhão, certo? E quando falamos de comunhão, nós estamos falando de uma aproximação sobre a perspectiva do conhecimento do outro. Precisamos conhecer a Deus. E se Deus é amor, conhecer a Deus é conhecer o amor de Deus. O amor de Deus, portanto, é compreensível. É possível compreendermos, porque Deus é amor.
Então, entende? É isso que... É esta ênfase, é esta virada né, que eu quero provocar, que eu né, me propus provocar na nossa mente. E é este o viés, é por este caminho que devemos compreender a Deus, porque também fomos tomados por uma religiosidade, fomos tomados por uma concepção equivocada acerca da própria natureza, acerca do próprio caráter de Deus. Deixamos de professar, de expressar um Deus de amor, cuja natureza da relação que Ele quer estabelecer conosco e cuja maneira como Ele quer se apresentar para nós é por meio do amor. Deus é amor. Deus é amor. A Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. E entendam o que eu quero colocar também, porque Deus não se torna um Deus de amor no Novo Testamento. Deus não se torna um Deus de amor a partir de Cristo Jesus. Deus é amor. Entende? Nós não falamos de um... É um equívoco também entender que existia um Deus no Velho Testamento, que era um fogo consumidor, que tinha um perfil, outro, e existia um Deus, né, no Novo Testamento, que é o Deus de amoroso, que é o Deus amoroso. Deus é amor, desde de sempre. Deus nos criou num ato de amor. Deus nos criou para estabelecer conosco um relacionamento pautado no amor. Né? Deus... Ele é amor e Ele expressa o seu amor e Ele busca relacionar-se conosco nessa perspectiva do seu amor e se revelar para nós enquanto Deus de amor desde sempre. Desde sempre. Não à toa em Cristo, não à toa na dispensação da graça, não à toa Jesus Cristo esta expressão maior do amor de Deus. Voltando para João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mesmo Deus que deu seu Filho este, né, que veio para nos salvar, salvação esta programada ao Senhor antes mesmo da fundação do mundo. Percebem? Né? Deus é amor, sempre foi, sempre será. Gosto também de apontar uma outra questão que também está aqui em Efésios, quando a Bíblia fala, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é o amor. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, a forma como devemos viver, o estilo de vida para nós é a vida pela fé, temos que viver pela fé. O justo viverá da fé, né? A Bíblia é enfática em relação a isso, o justo viverá da fé. É dessa forma que temos que viver. E então a fé, a esperança, e aí ele fala da esperança, essa esperança escatológica, né? Que eu também enfatizo, essa convicção de que assim, né? Jesus voltará, né? Jesus voltará, vivermos a noiva preparada para o retorno do seu noivo, essa concepção de que Jesus voltará, essa esperança que deve perseguir, que deve nos alentar. Esperamos pela volta, pelo retorno do noivo. E é assim que a igreja se mantém vigilante, né? É assim que a noiva se mantém vigilante. Então, nós temos a fé como um modo de vida, nós temos a esperança como esse elemento que nos dá essa prontidão, estamos sempre atentos, porque o noivo voltará, e tem o amor. E o amor é o maior dos três, por quê? Porque vocês vão convir que haverá um tempo que não será mais necessário a fé quando estivermos na presença do Senhor. Não será mais necessário a esperança da sua vinda, porque Ele já terá vindo, e assim, né? E nós o veremos face a face. Agora o amor permanecerá para sempre, porque Ele é amor. Ele é amor. Então nós viveremos este amor, né, na sua plenitude. Ele é amor. Então permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor, esses três, contudo maior é o amor. Fomos chamados, e outra coisa também que é importante a gente enfatizar, a gente está falando sobre o amor, né? E vamos concluir sobre essa questão do amor. E a Bíblia deixa claro, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós cristãos falamos tantas coisas e cobramos tantas coisas e somos, em alguns aspectos, tão religiosos, porque somos muitas vezes tão legalistas, cobrando, apontando questões que, né, já foram vencidas na dispensação da graça. Contudo, eu vejo que assim, bastaria falar do amor.
né? Um novo mandamento foi deixado: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tudo se resume nisto. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a questão do amor, que é a maior marca, que deve ser a maior marca, o maior sinal do cristão, e também o maior testemunho desse cristão, o maior testemunho que temos para dar neste mundo, meus amados, é vivermos em amor. Isso é uma coisa também que nos passa desapercebido. Vejam como a igreja hoje ela é tão... ela ignora tanto este princípio tão importante que é o amor. As pessoas vão se afastando. Um fenômeno inegável nos nossos dias é o fato de muitos não estarem congregando, ou seja, participando do mesmo corpo, estando juntos. E esta comunhão é uma expressão, é a expressão maior do amor. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E vejam que, né, esse é um dos pontos que inclusive será discutido certamente na sexta-feira. As igrejas estão esvaziando, né? E isso por quê? Porque as pessoas estão... eu estou falando dos cristãos, essa fala é para cristão. Elas estão perdendo o desejo, a disposição, a vontade, o gosto de estarem juntas e, portanto, é o amor. Isto é um dos sinais de que este amor vem esfriando, né? Um dos sinais seríssimos dos últimos tempos, um dos sinais seríssimos, né, do que estaria acontecendo na igreja, um dos sinais seríssimos escatológicos que prenunciam a volta de Cristo. O amor de muitos esfriaria e tem esfriado, com essa expressão maior, inclusive, das pessoas estarem se afastando. Isto é muito sério, porque para além da nossa comunhão, é o nosso maior testemunho. A Bíblia fala lá, né, em Atos, eu acho fantástico isso, que é para além das palavras, né, as pessoas que iam sendo salvas, elas iam sendo acrescentadas à igreja. E elas iam sendo acrescentadas à igreja, porque existia para além das palavras o testemunho, esse testemunho de amor. Vejam como era o estilo de vida deles. As pessoas, elas viviam em comunidade, elas viviam preocupadas umas com as outras. Isso, inegavelmente, era para aquele mundo, daquela época, como certamente para os dias de hoje. Então, mas eu estava falando sobre o testemunho, né, da igreja e que eles viviam em comunhão. E aí, quão importante foi esse testemunho, né? As pessoas viverem ali em comunhão, entre elas, em oração, havia uma preocupação material, e inegavelmente isto abalou os alicerces daquele mundo da época, como também abalaria hoje em dia. O nosso testemunho, a nossa relação, a nossa convivência de amor, isso é um testemunho que sempre foi a base da igreja, porque nisso conhecereis, eu retorno, que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então a questão do amor, ela é essencial, ela é crucial. E aqui, então voltando para o texto aqui, para a parte final, Paulo num primeiro momento, então ali em Efésios capítulo 2, né, a partir do capítulo 2, ele estava falando que o Senhor nos vivificou em Cristo, ou seja, nascemos de novo, passamos a ter uma nova vida em Cristo, nossa natureza espiritual foi recriada. Outro ponto que ele vai colocar também é que nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Vai falar da nossa morte com Cristo, né, e o novo nascimento, e ele vai falar da nossa ressurreição em Cristo e o novo nascimento em si foi a mudança dessa natureza, porque o que importa é nascer de novo, né? Em Cristo Jesus, como a fala de Jesus Cristo para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. A palavra do Evangelho é a palavra da salvação em Cristo Jesus. Para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna, as palavras que podem gerar vida eterna, as palavras que podem nos vivificar. Isso é possível sermos vivificados em Cristo, só em Cristo, na Sua morte, na Sua ressurreição. Portanto, nós morremos com Cristo e juntamente com Ele nós somos ressuscitados. Isso é o que Paulo está trazendo, esta revelação nessa segunda parte da carta dele, da epístola dele à igreja em Éfeso. E ele vai falar depois de um outro aspecto também, da quebra deste muro de separação entre judeus e gentios. Ele, inclusive, se coloca, né, como o apóstolo dos gentios, e, né, há uma quebra, essa barreira de separação que existia porque Jesus Cristo veio para os judeus. Nós temos essa tradição desde lá, e é importante a gente colocar também para contextualizar, porque não é uma escolha
não é uma escolha deliberada do Senhor. Na verdade, isso se dá a partir da descendência de Sete. Nós vemos lá que Enos busca o Senhor, e a partir dali nós temos Enos. Depois a gente, vai ter os mais expressivos, eu estou colocando, a gente vai ter, por exemplo, Noé, também com quem o Senhor faz este pacto de salvação do mundo, que por conta do dilúvio. Depois nós vamos ter Abraão, enfim, Nós temos ali a instituição depois do povo judeu, do povo de Israel. E é com Deus, com esse povo que Deus está aliançado. E Jesus Cristo veio enquanto um judeu, Contudo, a Bíblia deixa claro que assim, Jesus quebra este muro de separação, Ele fazendo dos dois homens um apenas. Então, esse é um outro ponto que é colocado também nessa epístola. Mas, por último, ele vai falar, que é onde nos interessa no capítulo 4, que é quando ele faz então essa oração intercessória, Ele fala: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele está nos constituindo então como uma única família nos céus e na terra, quer gentios, quer judeus, e ele se coloca de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele aponta o fato de que nós hoje somos uma família, que o propósito do Senhor era unir céus e terra numa só família. E ele fala, e ele expõe o seguinte: que sejamos corroborados com poder no homem interior, que nós no homem interior sejamos corroborados, confirmados com poder. Portanto, assim, a questão é o amor, No homem interior quer dizer o Espírito. Então, o que nos firma no Senhor é conhecermos o amor de Deus. É o amor de Deus, a compreensão do amor de Deus que nos firma no Senhor. Fomos, por N razões, doutrinados a permanecer, a compreender, a achar que seria o medo do inferno, seria qualquer outra razão que não o amor a nos firmar. Amados, o amor de Deus é que nos firma. Precisamos compreender o amor de Deus. A Bíblia é enfática em relação a isso também. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivam não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Se não for o amor de Deus para lhe constranger, se não for o amor de Deus para lhe dar forças, se não for o amor de Deus para lhe dar a compreensão de que assim, não mais vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Se não for o amor de Deus para que eu negue a mim mesmo, como diz lá em Mateus, capítulo 8, aos 36, que fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que adianta o homem ganhar no mundo inteiro e perder a sua alma? A negação, negar-se a si mesmo, que é o que nos corrobora, nos confirma em Cristo, na nossa caminhada, é por meio do amor, da compreensão do amor. Não é... Eu tenho um discurso da dor, que não vem pelo amor, vem pela dor. Enfim, a gente já ouviu tantas histórias dessa natureza, e o próprio medo, como já falei, a questão do pecado, que é tão exacerbado, que é tão exagerado. Mas o discurso, o que nos corrobora no homem interior, é o amor de Deus, é a compreensão do amor de Deus. Este é o caminho para nos firmarmos no Senhor. E para isso temos que compreender este amor nesta perspectiva quadridimensional. Compreendermos, eu acho fantástico quando ele coloca aqui, nessa perspectiva quadridimensional. Poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ser cheios de toda a plenitude de Deus é compreender esse amor de Cristo, nessa sua maneira plena, nesse seu aspecto quadridimensional. Temos que compreender este amor. Temos que buscar a compreensão deste amor. E isto é relacional, isso é na nossa comunhão com Ele. Deus quer se revelar enquanto um Deus de amor. E Cristo é essa expressão maior do amor de Deus. Cristo é a expressão do amor de Deus. Temos que nos firmarmos em amor. E amados, o amor de Deus relacional
né? Ou seja, você não vai compreender Deus sem relacionar-se com Ele. Você não vai compreender Deus, o amor de Deus, sem relacionar-se com seu irmão. Percebe? Daí a importância, e vejam a lógica de congregar, não deixando vossa congregação como é costume de alguns, porque é nessa díade, é nesta relação, é neste dar e receber, é fazendo parte deste corpo, sendo parte do todo e ao mesmo tempo sendo a unidade, porque você também é parte, você é um elemento fundamental, né? Nós estamos no corpo e vivemos uma relação de interdependência. Então, somos membros do corpo de Cristo, né? Fazemos parte. Amados, eu estou enfrentando um problema aqui que esse estudo virou uma coxa de retalhos, né? O tempo, a toda hora o vídeo é cortado porque excede o tempo aqui, enfim, eu não sei exatamente como é que eu vou resolver isso, mas só estou gravando, depois vou ver, né, com os universitários como é que eu emendo tudo isso, enfim. É que me causa um prejuízo aqui no meu raciocínio, mas eu vou também encaminhar, porque percebo também que quanto mais eu tento me estender, menor é o meu tempo, enfim. Então eu vou encerrando também, porque eu acho que eu já consegui chegar onde eu queria, na questão do amor, e quão importante é compreendermos o amor de Deus, e que este amor, né, a compreensão deste amor é nessa relação com o Senhor, e é na nossa comunhão, tá? Temos que viver em união, temos que congregar, temos que compreender que que fazemos parte do corpo do Cristo e individualmente somos membros deste corpo, né? Então, nessa relação de edificação, nessa relação de ajuda mútua, de dar e receber, é que